Bom sexto ano! Vocês já leram a página 58 e a página 59? Já fizeram a RA? E agora eu vou só clarear um pouco mais as ideias de vocês sobre os tipos de narrador. Vocês viram que o narrador é aquela pessoa, aquele ser, aquela voz que conta a história para você, num livro, num conto, enfim. É a voz que dá os detalhes da história para você. Existem dois tipos de narrador: o narrador onisciente e o personagem. O narrador onisciente é aquele que tem o poder de saber o que aconteceu no passado dos personagens, que vai acontecer no futuro dos personagens, o que o personagem está pensando enquanto ele age, mas ele não vivencia a história. Ele está de fora, como se estivesse observando de cima tudo o que está acontecendo. Ele é um meio-deus que acontece ali, que observa tudo. Esse narrador, ele é chamado de terceira pessoa, porque ele conta aquilo que uma outra pessoa está vivenciando, não ele. Então, ele é de terceira pessoa. Esse tipo de narrador, ele pode optar por dar uma opinião sobre a história ou simplesmente agir como se ele fosse uma câmera gravando tudo o que está passando na frente dele, sem omitir nenhuma opinião, tá? Ele só vai contar o que ele vê. Já o narrador personagem, ele vai contar aquilo que aconteceu com ele. Esse narrador personagem pode ter sido na história um protagonista, né, um personagem principal de uma história, ou pode ter sido um coadjuvante, um que não era tão importante na história, mas ele vai sempre contar aquilo que ele viu com os próprios olhos. Então a gente diz que esse tipo de narração é a mais fiel, porque é alguém contando aquilo que viveu e não aquilo que está observando, enfim, não está vivenciando, tá? Esse tipo de narrador a gente chama de narrador em primeira pessoa, porque ele conta aquilo, como eu acabei de falar, aquilo que ele vivenciou, tá? Só uma coisa, pessoal, nas histórias pode acontecer de ter mais de um tipo de narrador. Vai depender do leitor. E outra observação importante, que vocês, eu espero que tenham lido, na página 59, tem uma observação embaixo da foto que eu estou colocando agora, que é a seguinte: mesmo quando o narrador parece não estar presente, seja como protagonista, ou seja, personagem, ou não, seja como alguém de fora que opina a respeito da história, ele continua sendo um manipulador, pois privilegia acontecimentos, falas ou personagens em detrimento de outros, ou seja, ele vai ter o poder de contar a história. Então, se o autor tiver vontade, ele pode muito bem não dar detalhes sobre um personagem ou omitir alguma situação que tenha sido até importante na história. Isso vai sempre deixar o leitor, a pessoa que está lendo, muito curiosa sobre a história. Então, o narrador, ele pode sempre puxar a sardinha para o lado que ele achar mais interessante, de acordo, obviamente, com aquilo que o autor quiser, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o que são o narrador onisciente e o que é o narrador personagem. São muito importantes numa história. E por esse vídeo é só. Qualquer dúvida, lembre-se, é só me perguntar lá no fórum. Beijinho!